Olá, pessoal, estamos iniciando o nosso programa semanal, Cá Entre Nós, todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre com a sua colaboração. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente em nosso programa. Quero lembrar que o nosso chat ao vivo está aberto a partir de agora e que você pode interagir com o nosso convidado, o nosso entrevistado. Você pode fazer perguntas que certamente ele vai responder imediatamente. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. O assunto a ser tratado aqui no nosso programa hoje vai ser política, paixão ou vocação. Solta a vinheta. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Pública, é presidente do MDB em Campinas e foi eleito vereador de Campinas para a legislatura 2021-2024 com 3.570 votos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, vereador Arnaldo Salvetti Palácio. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, viu, Nelson Marques, de estar aqui falando um pouco da minha vida, dos meus projetos de vereador, né, para a cidade de Campinas, para a população de Campinas. Eu que tenho que agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigado. Nós também é que agradecemos aí a sua disponibilidade e confiança no nosso trabalho. Vereador Arnaldo, iniciando o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria, então, que o senhor comentasse um pouco a respeito da sua trajetória até o presente momento e o que o levou a ser um político aqui em Campinas. Bom, primeiramente, quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aí colocando um pouquinho da minha vida, né, da minha trajetória, a trajetória da minha família, que isso é muito importante, conhecer um pouquinho do vereador Arnaldo Salvetti. Eu nasci em Campinas, na maternidade, a minha família é campineira, venho de um pai que fundou aqui em Campinas a Cerâmica Palácio, a Minas Brasil Seguros, é uma pessoa que se venceu na área empresarial. Tem um tio, que é irmão do meu pai, o Álvaro Salvetti, foi vereador em Campinas por vários mandatos, e eu me espelhei no meu tio. Meu pai falava para mim, vai estudar que você vai seguir, né, a minha carreira. Mas não deu muito certo, não. Eu fui para o lado político, me formei, fiz a faculdade, fiz pós em gestão pública, trabalhei na área de seguros, né? Hoje nós temos uma empresa que chama Revisalto, que presta serviço para as companhias de seguro, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de política, de fazer as coisas e ajudar as pessoas. Isso meu pai falava para mim, não, filho, vai estudar, vai ser empresário, mas não adianta. Meu tio, comecei a fazer política com ele e o pessoal disse que a abelhinha mordeu e entrou no sangue. Então, desde lá, eu vim trabalhando na política, me filiei no MDB, né, que antigo era PMDB, depois MDB, né, e vim, né, trabalhando na política e aprendi a fazer política. Meu tio me colocou na época na Câmara com um vereador, que ele falou, você vai aprender a fazer política, você gosta de política, você vai saber como que funciona a política para ver se você vai seguir caminho para o lado político. E isso eu fiz, passei por várias repartições públicas, né, desde esporte, assistente social, Câmara Municipal, eu passei na Câmara como assessor na vereador, aprendi muito. E eu hoje fui secretário na minha cidade de Trabalho e Renda, fui presidente da CETEC, né, empreendemos muitas coisas novas, ajudamos muitas pessoas, e isso me deu a oportunidade de chegar a vereador da minha cidade, né, com muita honra. Então, e agora, como vereador, a gente tem novos projetos, né, a gente sempre pleiteia na política ter algo mais, né, sempre está crescendo como uma faculdade, escola, faculdade e pós-graduação,
graduação, e é o que eu pretendo na política. Eu não quero ser só vereador. Eu falo para o meu amigo prefeito Dário, né, que eu apoiei na eleição. Falei, prefeito, faça um bom mandato, senão eu, na próxima, eu sou candidato a prefeito. Tá certo. Quero o seu lugar. Eu vou querer seu lugar. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom mandato e a gente vai ajudar. E se tiver oportunidade, lógico que eu quero chegar a prefeito da cidade. Mas primeiro eu preciso fazer um bom mandato de vereador para as pessoas reconhecer o trabalho que eu faço, entendeu? Para poder a gente conseguir chegar num projeto maior que é ser prefeito da minha cidade. Eu acho que isso é uma condição natural, né? Quando se faz um bom trabalho, naturalmente as coisas vão acontecendo a favor daquilo que é feito. E pelo que pudemos perceber com a sua narrativa, a vida pública está na veia da família, né? Como bem dito. E eu queria saber quais são os grandes desafios, além das dificuldades com a pandemia, que encontraremos nessa gestão que se inicia. Bom, primeiro nós começamos uma gestão com essa turbulência dessa doença, né? Que o nosso prefeito, embora médico, mas é um gestor da cidade, né? É complicado, porque nós estamos passando por várias dificuldades. A cidade, todo mundo sabe que a arrecadação caiu, nós estamos com dificuldade de mão de obra, nós estamos com dificuldade das pessoas trabalharem, porque tem essa questão da propagação da doença. Então, ele tem que tomar algumas iniciativas que muitas vezes as pessoas não gostam, então você tem um grande problema, você não consegue agradar. Mas, como gestor, como pensando na cidade, ele é obrigado a fazer algumas ações para poder conter e a cidade sair desse caos que nós estamos. Como vereador, eu vejo que nós temos que apoiar, né? Apoiar, temos que orientar a população, né? A população tem que entender que nós estamos num momento muito difícil, a cidade não é que ela está abandonada, a cidade não está abandonada, mas nós tínhamos na cidade uma estrutura para limpeza, uma estrutura para varrer a cidade, uma estrutura para poder a saúde andar, essa estrutura diminuiu. Por quê? A própria doença levou tirar os educandos, que eram mais de 900 homens, que ajudavam a fazer a manutenção da cidade. Hoje nós estamos com 400 homens fazendo a manutenção, com uma cidade de 1.300.000 habitantes. O tamanho que é a cidade de Campinas é muito pouca gente. A cobrança da cidade, da população para a limpeza é muito grande, porque a limpeza ela tira, né, o sossego das famílias, né, por causa do lixo, por causa dos animais, por causa de todo um contexto. Mas eu acredito que nós vamos passar essa fase, né? Eu acho que o Dário e nós, vereadores, estamos preocupados em conter a doença, preocupados na questão da vacina, do consórcio da vacina, que eu acredito que é uma saída, né, para poder as pessoas se vacinarem, se cuidarem, que eu não vejo a longo prazo, se não tiver a vacina, a gente resgatar a economia, resgatar a nossa saúde, resgatar o direito de ir e vir, né, porque o brasileiro ele não gosta de ficar preso, né, o brasileiro gosta de ir e vir, mas, infelizmente, nós temos que respeitar o que está acontecendo e respeitar as regras que são impostas, porque senão nós vamos sofrer muito. Hoje nós temos uma saúde que está chegando, se não está no caos, está chegando no caos, e eu falo que não é só saúde, nós temos outros setores, que é a CETEC, que a funerária, que também está tendo problema, os enterros, que estão sendo muitos enterros todo dia, é uma tristeza, as famílias que lá estão passando, muitas com dificuldade financeira, isso a prefeitura tem dado apoio, mas nós acreditamos, se a população ajudar as regras a cumprir, as pessoas entenderem que a doença está aí, né? Os jovens entenderem que eles estão levando a doença para dentro de casa, porque quando eles vão para um evento, ou vão para uma festa clandestina, ou se reúnem, eles estão levando a doença para o pai, para a mãe, e depois não adianta a gente chorar porque perde um ente querido, muitas vezes que a gente pensa que não vai acontecer
na família, mas está acontecendo. E hoje nós temos uma coisa mais grave ainda. As crianças estão pegando a doença e estão morrendo. Novos. Eu acho que projetos novos vão tem que pensar em trazer para a população, assim que sair dessa pandemia, o emprego, né? Gerar emprego, gerar economia, para poder as famílias voltarem a ter a convivência familiar, porque não é mais triste que um pai de família não ter condições de pôr em casa um alimento. Então, nós vamos ter que pensar muito nessa reestruturação da economia, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Perfeito. A gente sabe que as ações que estão sendo tomadas são ações não populares, né, mas são necessárias. São necessárias para que possa amenizar essa situação que nós estamos vivendo. Mas, vereador, me diga o seguinte: como que surgiu e de quem foi a ideia inédita do gabinete móvel e como ele funciona? Porque eu sei que isso deve envolver uma grande estrutura, logística. Quem que está aí a seu lado para comandar todo esse aparato? Bom, meu amigo, o gabinete móvel surgiu na campanha, né? Na campanha, eu escutei muito da população: o vereador ganha a eleição e some e desaparece da comunidade. Pensando nisso, acabou a campanha, eu, graças a Deus, tive uma votação na minha expressiva, né? Porque eu tive voto em toda a cidade, pelo menos um voto em cada urna eu tive. Eu falei, eu tenho que estar presente na minha cidade num todo, não dá para estar presente, quem tem muitos vereadores tem base eleitoral. Eu tenho que estar presente na cidade inteira. Pensando nisso, eu criei as feiras noturnas em Campinas. Eu pensei o seguinte: vou criar o projeto de estar presente no bairro. Aí, como estar presente? Montar uma tenda, montar... Não. Eu, com a equipe toda, que a gente tem uma equipe grande, né, inclusive de amigos voluntários, publicitários, né, montar o gabinete móvel para estar presente no bairro, presente na periferia e atendendo a população e atendendo a demanda. Só que o que acontece? Não pode ser o dia inteiro, porque o dia inteiro tem a questão da Câmara, a sessão. Eu falei, por que nós não vamos, então, aproveitar a feira noturna? Está acontecendo um evento da feira noturna. Eu não vou com o gabinete móvel, as pessoas estão lá se divertindo, estão comendo, as famílias estão lá, e eu já, no bairro, já pego todo o problema que ali aquele bairro existe e converso com as pessoas, porque o que falta, eu senti o que falta na questão de um vereador com a população, a comunicação, a conversa, o debate. Isso o acesso fácil, né? O acesso fácil. E eu, com o gabinete móvel, eu inaugurei o gabinete móvel no Campo Grande, foi um sucesso, as pessoas vinham até tirar foto, é impressionante o carinho, né, das pessoas, mas senti que é um caminho para a gente estar tentando resolver os problemas do bairro e conversando com a população, estando presente. Esse contato é muito importante, né? Contato pessoal. Sim. Vereador, é o seguinte: o senhor, ao se candidatar, certamente teve que criar um plano de gestão para esse mandato aí de 2021 ou 2024. O senhor prevê, neste plano, a interação de Campinas com outras grandes cidades do estado de São Paulo e de outros estados da federação, como forma de intercâmbio político e econômico? O senhor poderia nos explicar esse plano? Nelson, assim, caiu a internet e eu perdi não tem problema. Eu faço novamente a pergunta com muita tranquilidade. Pergunta de novo? Os nossos seguidores sabem que nós estamos lidando com internet e nem sempre ela é tão estável, né? Então, eu vou repetir a pergunta para o senhor. Eu lhe perguntei o seguinte, que certamente para o senhor se candidatar, o senhor deve ter feito um plano de gestão para agir nesse mandato aí de 2021 a 2024. Eu perguntei se o senhor previu, neste plano, a interação de Campinas com outras cidades do estado de São Paulo e de outros estados da federação, como forma de intercâmbio político e econômico.
E se o senhor fez isso, se o senhor pudesse nos explicar esse plano. Cá entre nós, né? Lógico, né? Porque o que eu tirei algumas lições quando fui secretário de Trabalho e Renda, tá? E algumas lições quando fui presidente da CETEC. Nós temos que ter, sim, né, o intercâmbio, né, e a convivência com as cidades que estão ao redor de Campinas. Primeiro, Perfeito. Campinas é uma cidade, é uma metrópole. Tudo que você faz aqui, implanta na cidade de Campinas, a região inteira copia e dando certo Campinas dá na região. Isso não é diferente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o que você faz para São Paulo e dá certo, vai dar certo nos outros estados. Nós somos aí, graças a Deus, nós somos privilegiados, né? Então, quando eu montei aqui a Feira Noturna, que eu gerei emprego, mais de 1.300 empregos, a convivência entre as pessoas, para você ter uma ideia, a região me procurou para montar a Feira Noturna em outras cidades, porque já tinham montado e não deu certo. Então, a gente acabou ensinando, né, como fazer a Feira Noturna. A Feira Noturna não é só montar a barraquinha, montou e vendeu. Não, tem toda uma ação a ser feita. Então, eu acredito muito no meu projeto, que eu gostaria de implantar, que primeiro é a geração, né, de empreendedorismo e de emprego. Né? Perfeito. E a geração de empreendedorismo e de emprego, você tem que ensinar a pessoa. O Sebrae faz isso muito bem. Foi um parceiro nosso. Então, nós temos que gerar emprego, gerar um empreendedorismo. Mas como que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos, falei até com o Dário em campanha, nós temos que trazer novas empresas para Campinas e para a região. O imposto é muito caro. Você tem uma invasão de empresas indo embora de Campinas para outras cidades ou até para outros estados. Por quê? Não tem um incentivo para o empresário. O empresário vem para Campinas, ele faz o primeiro investimento, depois ele não quer nem aparecer mais em Campinas. Vou te dar uma situação, um exemplo. Você vai no departamento de urbanismo e tira um alvará. O empresário fica 2 anos, 3 anos tentando tirar o alvará, leva a multa, leva não sei o quê, e não tirou o alvará. Você vai fazer um condomínio em Campinas, 4, 5 anos para aprovar o condomínio. Tem que agilizar essa situação. Tanto é que essa ideia, com o prefeito Dário, ele está implantando agora no departamento um sistema que o engenheiro vai entrar com o projeto, ele vai ser responsável, sai aprovado o alvará de construção, depois o alvará de funcionamento, em cima da assinatura do engenheiro, ele é responsável pelos Sem dados dúvida. que ele está dando. Você tira uma burocracia do empresário para vir investir em Campinas. Então, só isso, você vai investir mais de 10 bi na economia de Campinas, né? Facilitando para o empresário que quer investir em Campinas, né? Não tendo burocracia, e muitas vezes você sabe a burocracia, sai a corrupção, sai todo um sistema que não é o que nós queremos para a nossa cidade. Eu acho que isso vai ser um exemplo para a região de Campinas. Então, já está sendo implantado, o prefeito pôs até nos 100 dias dele de governo, que esse sistema, para poder a gente fazer a cidade desburocratizar e começar a andar, isso é importante, ele tem lá os dados, e eu acredito que isso vai ajudar muito a cidade, porque a hora que sair da pandemia, a economia, o mercado imobiliário vai estar aquecido, e nós vamos gerar emprego, gerar trabalho e gerar renda para Campinas. E tem que ter facilidades para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Vereador, Campinas, como o senhor mesmo disse, é a única metrópole que não é capital do estado. O senhor poderia nos falar sobre o orçamento de Campinas e a importância da nossa cidade como região metropolitana? Bom, a importância é, depois de São Paulo, no Guarulhos, Campinas segunda, muitas vezes a segunda, terceira cidade com uma arrecadação e com PIB, né? Então, eu acho que assim, a Campinas é uma cidade hoje tão quanto importante como São Paulo. Eu acho que Campinas eu me vejo que seria a segunda São Paulo para o interior. Eu acredito que a cidade, embora nós temos uma população interiorana ainda que não aceita, né, esse desenvolvimento, né, de informática, de tecnologia, nós temos uma Unicamp, nós temos um polo tecnológico em Campinas, que tem que ser melhor aproveitado. Né? Até porque nós estamos aqui no centro, depois de São Paulo, nós estamos no centro de todo o interior, de toda a região metropolitana.
Eu acredito que a cidade de Campinas a tendência é crescer muito. Se a gente investir em alta tecnologia, investir mais em tecnologia, nós temos lá em Campinas, nós temos do lado da Unicamp, né, um condomínio que nós estamos trabalhando de alta tecnologia para trazer empresa de alta tecnologia, que hoje ela fundiu com a IMA, né, que queira ou não queira, venha construir uma situação melhor para a cidade, né, dando todo o apoio da questão pública na tecnologia. Temos uma Unicamp, que é importante do lado, então eu acredito muito no desenvolvimento tecnológico, por isso que tudo está agregado. Quando eu falo que tem que dar oportunidade para os empresários, quando eu falo, o empresário não quer vir de graça, ele quer vir para uma cidade onde ele vem, sabe a regra é cumprida e ele sai com a estrutura de construir um prédio, um barracão, uma empresa que venha ser menos burocrático, entendeu? Então, eu acredito muito no desenvolvimento da nossa cidade como região metropolitana e como exemplo para a região. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que o senhor meio que respondeu antecipadamente, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu acho que é interessante. O que mais Campinas precisa fazer para continuar a ser considerada uma cidade inteligente e se manter na ponta, a exemplo de 2019, quando ela foi considerada a mais inteligente e conectada do Brasil? Bom, nós estamos no rumo certo de ser a cidade mais inteligente, né? E o que na minha opinião, falta? Falta a nossa IMA, que é a Informática dos Municípios Associados, investir mais em tecnologia, ela sair um pouco do call center, do serviço, né? Ser uma empresa mais de alta tecnologia. Tem lá hoje pessoas competentes para isso, para poder, inclusive, trazer do governo federal investimento para essa área de desenvolvimento, né? As startups, né? Dar condições de pequenos empresários que têm grandes ideias desenvolver em Campinas, né? Nós temos em Campinas condições pela IMA de trazer isso, né? Em parceria com o governo federal. Pena que nós estamos aí com essa pandemia, isso atrapalha muito, mas a cidade de Campinas pode ser não só um grande polo tecnológico, como uma cidade de grandes startups para o mundo inteiro. Perfeito. Agora, com relação a desdobramentos, as regiões do Campo Grande, com aproximadamente 140 mil habitantes, e a do Ouro Verde, com mais ou menos 240 mil, são duas regiões com potencial para se tornar cidades, a exemplo de Hortolândia? Olha, se tornar cidade, eu acho que vai depender muito da cidade de Campinas ainda, né? Você vê que Montemor, nós estamos na divisa de Montemor, eles têm um problema grave de água lá, né? Porque Montemor tem uma situação de abastecimento que poderia Campinas Sanasa, que é a ideia do nosso prefeito e a ideia da administração nova, transformar a Sanasa, né, numa empresa não só para Campinas, mas para a região, para fornecimento de água, né, de gestão. Eu acho que isso vem somar muito. Eu acho que Campo Grande e Ouro Verde pode-se futuramente ser uma cidade como Hortolândia, como Montemor, mas ainda eu acredito que é um distrito aí de Campinas que é muito importante pela região que está o Campo Grande, o Ouro Verde, né, e pela relação de novos empresários que, queira ou não queira, saíram dali do Campo Grande e do Ouro Verde. Eu acho que tem muito investimento a ser feito no Campo Grande e Ouro Verde. Eu acho que tem algumas coisas que agora, nesse governo, nós temos ideias novas, né, para poder fortalecer mais aquela região. Já tem vereador daquela região, levar cartório, levar outros serviços para lá, levar até um cemitério, porque o pessoal, muitas vezes, tem seus familiares no Campo Grande, tem que ir para os Amarais, para Souza, é uma viagem. Então, ter lá o seu ente querido mais perto, eu acho que falta muito para desenvolver o Campo Grande e Ouro Verde, e tem potencial para isso. Basta vontade política e ter investimentos.
né, para a região. Mas eu acredito que é uma região para novos empresários, inclusive, investir, para você ver que tem os condomínios que estão indo para lá. Né? Você vê o que tem de desenvolvimento na João Boy do Lopes, agora com o BRT, o que está tendo de desenvolvimento de novos condomínios. Aquela região cresceu muito e continua crescendo, né? Sim. Me diga o seguinte, quais são as ações que estão sendo discutidas ou acordadas entre Campinas, o governo do estado e o governo federal para melhorar a igualdade e diversidade no serviço público e incentivar a iniciativa privada? Bom, Nelson, você sabe que essa relação, ela hoje, ela, até pela questão do Covid, ela está difícil, né? Ela tem uma dificuldade que, no meu entendimento, é a questão política que vem, já estão discutindo futuros presidentes, futuros governadores, isso atrapalha muito, porque o olhar para os municípios, os governadores e o presidente está deixando um pouco de lado, né? Eu acho que está faltando ter um olhar mais próximo dos municípios, porque, queira ou não queira, é os municípios que sofrem, né? Então, eu acredito que essa conversa, essa união com a questão da Covid tem que ter logo. Tem que começar a construir, o presidente da República tem que mudar, o governador tem que pensar nessa união, porque quem está sofrendo é a população. E quando você não tem isso, você deixa toda essa situação social de lado, né? Que é o que está acontecendo. Você tem situações que está sendo investido, mas investimentos não com diálogo com o prefeito. Né? Então, o governo federal toma uma ação, o governo estadual toma outra ação, mas não conversa com o município. Porque muitas vezes a necessidade de um município não é a necessidade do outro. Entendeu? Então, eu acho que está faltando um diálogo com os governantes, né? Principalmente porque essa pandemia já deveria estar sendo feita. Então, enquanto não tiver esse diálogo, nós que somos aqui embaixo, aqui que somos uma ponta, nós vamos sofrer muito. Essa articulação se faz necessária em qualquer tipo de gestão que queira ligar uma coisa a outra, né? E não ficar cada um batalhando sozinho aí, o governo federal, o governo do estado e o município. Bom, nós sabemos que a crise econômica está presente e que precisamos cada vez mais usar da criatividade para viabilizar mais empregos para a nossa região. Uma dessas ações seria atrair, como o senhor mesmo disse aí atrás, em outra resposta, atrair mais empresas para a nossa cidade. Mas como fazer isso com o nosso IPTU tão elevado? Bom, a questão do IPTU foi uma discussão que nós tivemos, inclusive, na campanha, durante a campanha, com os empresários de Campinas, porque o que acontece? O empresário quer montar um empreendimento, montar alguma coisa em Campinas, ele não consegue, porque o IPTU é muitas vezes mais caro do que o próprio aluguel. Inviabiliza a locação. Então, qual que foi a ideia? Rever a questão do IPTU em galpões e prédios comerciais, para poder dar condições de trazer as empresas para Campinas. Isso já está sendo discutido, né? O prefeito já pediu, inclusive, para fazer um estudo, inclusive com o pessoal que é os empresários do ramo, né, na atividade de imobiliária, né, para poder, inclusive, fazer uma composição que não afete tanto a prefeitura quanto a locação. Então, isso está sendo feito, porque senão você não tem condições de fazer uma locação e trazer as empresas para Campinas. Aí você não gera emprego, não gera a economia, não gera. Isso vem um desgaste muito grande para Campinas, porque você passa hoje na cidade, você vê o quanto que tem de prédios e barracões e galpões que estão para alugar. Para alugar. Isso é verdade. Bom, vereador, cá entre nós, com a pandemia em estágio galopante de contaminação, quais as ações emergenciais que Campinas, o governo do estado e o governo federal estão articulando para conter este avanço? Bom, Nelson, o município, o prefeito Dário, conjuntamente com os vereadores, nós estamos trabalhando em conjunto, tanto é que o prefeito abriu, né, o Hospital Metropolitano, conseguiu mais leito,
Mas não adianta. Não adianta, você vai conseguir 20 leitos a mais do UTI, tem 80 na fila. O que tem que trabalhar em conjunto a população, a conscientização, né, para poder evitar essa pandemia se alastrar. Por quê? Porque a população não se conscientizou que a proliferação da doença está a todo vapor. As pessoas muitas vezes também não estão se cuidando, a molecada nova vai para a festa e você vai no Campo Grande, Ouro Verde, está tudo aberto, né? As pessoas têm que entender, têm que ajudar o governo, para a gente poder conter e tentar dar uma folga nos hospitais, inclusive não só na internação, mas para os médicos, para os enfermeiros. Estão chegando num estresse de canseira e de nervoso, depressão muito grande. Então, a população tem que fazer a sua parte. Não adianta só esperar que o prefeito, o governo do estado, o governo federal faça a sua. Mas nós temos que fazer a nossa. Isso eu falo porque eu ando muito a cidade, eu vejo. Você vai para o Campo Grande, Ouro Verde, está como se tivesse tudo funcionando, né? Você pega final de semana, você vai para chácaras que tem ali ao redor, festa todo final de semana, né? As pessoas têm que denunciar. Por que denunciar? Denunciar porque vai levar para dentro da sua casa. A pandemia, ela está se agravando. Você vê quantos mortos tiveram só hoje. Hoje eu tenho a relação da CETEC, mais de 30 mortos. Então, assim, é uma situação que não vai ter como atender. A família vai chegar desesperada, a pessoa não tem como internar. A outra situação, que, no meu entendimento, governo federal, governo estadual e município tem que se tomar decisões juntos, né? Tá muito, cada um toma uma decisão. Nós tivemos agora há pouco hoje a questão da mudança do ministro da Saúde numa pandemia. Você mudar um ministro de novo, então que daqui uma semana muda de novo. Eu acho que tem que ter esforços na questão da vacinação. Eu acho que o governo federal, o governo estadual tem que trabalhar em conjunto na questão de vacinação. E abrir o comércio da vacinação. Se o empresário tem condições de investir na vacina, trazer a vacina para ser comercializada, as pessoas que têm condições vão vacinar e vão também trabalhar para poder vacinar as outras pessoas, porque se eu tenho uma empregada, ela está na minha casa, eu vou vacinar, e eu vou tirar esse custo do governo. A gente vai diminuir o custo de investimento do governo em vacina. Agora, precisa abrir. Por que não abre logo a questão da comercialização da vacina na iniciativa privada para poder vacinar? Eu acho um absurdo isso. Você vai ter mais investimento via governo federal e estadual para vacinar todo mundo se abrisse a comercialização da vacina. Então, tem que se pensar, eu não estou dizendo que tem que ser assim, é um pensamento, mas trabalhar para saber como que a gente vacina mais pessoas no nosso Brasil. Eu acho que essa questão da vacina ela tem vários entendimentos, né? Mesmo porque eu acho que se abrir isso também para os empresários, vai ter um outro problema, que é a falta de vacina. Não adianta todo mundo poder comprar e não tem entrega. É difícil, né? É o mundo inteiro, não é só o Brasil que está atrás de vacina. Mas Manel, são situações, né? Você concorda comigo que assim você tem uma situação que eu concordo com você, né? Agora você tem que ter discussão, tem que levar isso para discussão. Eu não estou dizendo que tem que ter a vacina para alguns e para outros não, né? Porque muitas vezes fala vai ter para quem tem condições de comprar não, mas tem que ter uma discussão mais aberta, tem que ter uma discussão mais governador, mais presidente da República, mais prefeito, para a gente ter uma transparência para a população. Porque até então, a própria população, muitos que eu falava, achava que a doença era uma brincadeira política. Você está entendendo? Sim. Então, assim, a população fica no discreto, mas será que isso é verdade ou é política que estão fazendo? Agora caíram em si, por quê? Porque a coisa se agravou. Então, tem que ter uma discussão mais aberta, mas entre governador, presidente da República, tem que ter uma união melhor, uma união entre todo mundo. Perfeito. Bom, vereador Arnaldo, muito obrigado pela entrevista, muito tranquila, esclarecedora, e agora eu gostaria de pedir para o senhor deixar os seus contatos aí. Eu sei que o senhor tem o
o gabinete móvel, mas tem pessoas ainda que às vezes querem lhe acompanhar pelas redes sociais, saber do seu trabalho e tal, e também deixasse aí uma mensagem para todos que estão nos assistindo agora. Bom, Nelson, quero agradecer o Cá Entre Nós aqui, o teu programa, o programa que leva essa informação e dá oportunidade para a gente estar aqui debatendo e levar essa informação à população. Eu tenho os meus contatos, Arnaldo Salvetti, Facebook, tem lá Arnaldo Salvetti no Facebook, tem no Instagram Arnaldo Salvetti, né? Tem o gabinete móvel que está, né, vai estar, hoje ele está parado, mas nós vamos estar trabalhando e vamos estar nos bairros, né, ouvindo as pessoas, né, vendo como que a gente pode ajudar. Mas eu queria dizer o seguinte: primeiro é esperança, né? Acho que a gente tem que ter esperança e humildade. As pessoas, eu vejo que as pessoas estão à flor da pele, né? Qualquer erro que você tem, você já vê um querendo discutir, um querendo brigar, e não é o momento, né? O momento é de harmonia, né? De amor, né? De humildade e de esperança para o Brasil passar essa fase, né? Para a gente poder, muitos ainda, muitos que são avós, ver os netos crescer, muitos que são pais, ver os filhos crescer, e eu vejo que tem pai perdendo filho, né? Que é assim, tá ao contrário. Então, a gente tem que ter esperança, muita fé, se cuida, né? Usa máscara, né? Passa o álcool na mão, não brinca, porque não é brincadeira essa pandemia, é sério. Nós temos que ajudar os nossos médicos, estão estressados, é muita gente para atender, né? E só vamos conseguir se a gente se unir e der as mãos, né? E eu acho que não só Campinas, como o Brasil vai sair dessa, e nós vamos ter aí uma lição de vida, porque é uma lição de vida isso que nós estamos passando, para poder a gente melhorar o nosso Brasil ainda mais. É uma batalha, né? Bom, hoje recebemos no Cá Entre Nós o vereador Arnaldo Salvetti Palácio. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista, sugerida por você que nos segue na rede social e que também envia seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue as nossas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir essa entrevista como a do vereador Arnaldo aqui, que pôde esclarecer um monte de coisas aqui da nossa região de Campinas. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.